Bom, se a gente já sabe que brasileiro, aqui no Brasil, a cidadania está vinculada com a nacionalidade, não desde o momento que nasce. Não, não, não. É a partir dos 18 anos, ou facultativamente a partir dos 16 anos, a partir do momento que está registrado, né, alistado eleitoralmente, está de posse do seu título eleitoral, está com a sua capacidade civil plena, não está sofrendo nenhum tipo de intervenção, nenhum tipo de restrição. Então, este é o cidadão tutelado pela Constituição Federal. É este cidadão que vai poder, por exemplo, mover uma ação civil pública. Mover uma ação popular. A ação civil pública é para aqueles entes que cuidam dos interesses coletivos. Por exemplo, o guardião da sociedade seria o Ministério Público. O Ministério Público ele pode mover uma ação civil pública, de improbidade administrativa, né, com base, por exemplo, na violação de princípios previstos lá na Lei da Improbidade Administrativa. E a ação popular, por exemplo, esses princípios, entre eles, não é só a questão de enriquecimento ilícito, não é só a questão de violação daqueles princípios, mas de princípios também constitucionais. A gente vê hoje a questão da violação do desrespeito da moralidade administrativa como sendo um momento de se impetrar uma ação popular ou, quem sabe, o próprio Ministério Público impetrar uma ação civil pública. Ocorre que os dois também podem mover essas duas ações, seja o cidadão ou seja o Ministério Público, em se tratando de defesa ambiental. Na ação popular, nós temos como a parte autora o cidadão. O cidadão vai poder mover a ação popular em defesa do meio ambiente. E o Ministério Público vai poder mover uma ação civil pública em defesa dos direitos difusos ambientais ou em defesa dos direitos difusos, quem sabe, também do consumidor, em defesa da sociedade, em defesa de interesse coletivo, mas não coletivo no sentido de uma coletividade, mas coletivo no sentido de todos, de uma forma bem geral, bem abrangente, bem ampla, na defesa de todos. Então, o cidadão, entre um dos instrumentos, um dos remédios constitucionais que ele vai poder mover em defesa do meio ambiente é a ação popular, de forma gratuita, desde que ele esteja agindo de boa fé, desde que ele tenha boas intenções, porque se ele estiver agindo de má fé, move uma ação dessa só para procrastinar, para protelar algum direito de outrem, ele vai sofrer consequências, ele vai ficar com o ônus da sucumbência. Bom, esse cidadão desse Estado de Direito brasileiro, ele está limitado pelas fronteiras do nosso Estado, pela jurisdição onde prevê até onde vai a aplicação da lei brasileira, qual que é a extensão dessa aplicação, né? Fora aqueles casos de extraterritorialidade que a gente estuda no direito internacional público e no Código Penal, a gente vai ver que esse cidadão brasileiro ele está adstrito a questões locais, regionais, mas ele não vai ter uma atuação de forma ampla, global. E quando eu falo aqui global, eu não estou falando de globalização, porque globalização é um termo que nos remete passa assim, uma nhaca, uma coisa ruim, né? Nos lembra lá daquele processo todo da fuga dos burgueses, né? Criando então a burguesia, onde eles puderam e conseguiram lutar pela liberdade da circulação da riqueza, Adam Smith. E surge então com eles o capitalismo. Num primeiro momento, esse capitalismo, ele não é esse capitalismo que hoje nós conhecemos, né? Um capitalismo mais animalesco, mais brutal, sem pensar conscientemente no outro, na solidariedade do outro enquanto ser humano, enquanto meio ambiente. Não há essa preocupação, não há preocupação nenhuma com o meio ambiente quando surge a Revolução Industrial em 1850. A partir deste momento, surge uma sociedade que o Delton Winter Carvalho, em Dano Ambiental ao Futuro, fala que é a sociedade de... Falem, vocês lembram? Surge a sociedade industrial.
essa sociedade industrial, ela é conhecida como aquela sociedade que provoca um risco em concreto. É aquele risco que eu tenho conhecimento científico, que eu tenho consciência do que eu estou fazendo e que se eu agir daquela forma, eu vou sim causar um dano ambiental. Então, a sociedade industrial é uma sociedade que não se preocupa com o meio ambiente, porque naquela época eles achavam que o meio ambiente podia se recuperar per si, de qualquer forma ele iria se recuperar. Não havia uma preocupação com a capacidade limite de autorregeneração do meio ambiente. E isso quem nos diz é Edith Millaret. Eu prefiro falar Edith Millaret, né, porque me parece que a pronúncia é en français. Mas, enfim, não havia essa preocupação com essa capacidade limite que alguns recursos naturais têm para se autorregenerar. Essa sociedade de risco, que Delton Winter Carvalho fala, é uma sociedade de risco que provoca um risco em concreto. Tem conhecimento, sabe que pode causar algum dano ambiental a partir das suas ações e atividades que venham a violar o meio ambiente, que venham a não ter um cuidado com essa capacidade que o meio ambiente tem de se autorregenerar. E isso faz com que o meio ambiente passe, então, a sofrer uma degradação muito grande, muito violenta. Mas a natureza reage, terceira lei de Newton, né? Tudo que vai e volta, né? Na mesma força, na mesma proporção, com a mesma velocidade, a mesma intensidade. A natureza começou a reagir e foi com essa reação em 1952, que deu uma violenta onda de morte na Inglaterra, que os cientistas passaram a se preocupar. O que estava acontecendo? Bom, era ela, a natureza, reagindo, porque fez um frio muito intenso na Inglaterra, num final de semana, e 8.000 pessoas morreram, porque havia, como a Inglaterra, ela quase não tem sol no inverno, e tem uma umidade, uma condensação muito forte dessa umidade no ar, nas nuvens, fez um frio muito intenso, todo mundo acendeu os seus fogões a lenhas, as suas lareiras, e essa poluição não conseguiu sair, ela ficou ali sobre a cidade, e as pessoas inalando toda aquela fumaça, e deu muito problema de pulmão, e muito problema na saúde das pessoas, e muita fuligem nas paredes, as próprias borboletas, a natureza em si estava toda cinza, toda escura. Então, a partir daí, perceber que era necessário e imediato um cuidado imenso com a natureza, porque a natureza estava reagindo, a natureza não estava mais suportando tanta falta de cuidado, tanta falta de respeito com ela, a natureza. Então, a partir daí, passam a surgir estudos sobre a poluição, estudos sobre a natureza, e a sociedade vai evoluindo, ela vai se transformando, né? E ela se transforma de uma sociedade industrial em uma sociedade pós-industrial. Nessa sociedade pós-industrial, o risco ele se transforma em um risco abstrato. Esse risco ele é tratado de uma forma mais consciente, porque agora nós já temos estudos científicos sobre isso. Então, nós vamos agir de forma a usar medidas preventivas. Essas medidas preventivas podem ser medidas de prevenção ou de precaução. As medidas de prevenção são aquelas que a gente tem sim conhecimento científico e a gente vai ter um maior cuidado, porque a gente sabe que se continuar agindo daquela forma vai causar um dano ambiental, talvez irreversível. Então, a gente vai se prevenir, fazer tudo para mitigar esse dano ambiental ou para não existir, anular totalmente. Ocorre que em algumas situações a gente tem dúvidas e nessas situações a medida preventiva vai ser com base no princípio da precaução. Então, temos medidas preventivas com base no princípio da prevenção e temos medidas preventivas com base no princípio da precaução. Essas medidas preventivas podem muito bem ser uma ação cautelar, que vai ser fundada no princípio da precaução, diante da incerteza científica, incerteza se aquele ato que nós estamos cometendo, agindo, vai ou não causar um dano ambiental para o meio ambiente. Na dúvida, é melhor agir. É melhor agir do que se arrepender e depois perceber que houve um dano ambiental grave e irreversível que não tem como voltar ao status quo da natureza.
Então, é melhor agir do que nada fazer.